Correção comentada das questões da avaliação 2 da turma de TE 21, Matemática 2. O assunto era trigonometria no círculo. Questão 1. Determine o menor ângulo entre os ponteiros na hora ilustrada nos relógios. Veja bem, temos os relógios analógicos, figura A e figura B, e temos os ponteiros, indicando aqui o maior ponteiro das horas e o menor ponteiro dos minutos, das duas situações. Então vamos lá. Na primeira situação, ele quer saber qual é este ângulo aqui, o menor ângulo, então este ângulo por aqui. Quanto vale esse ângulo entre os dois ponteiros? Um detalhe a saber, né? Nós temos aí 360 graus, que é a circunferência inteira, e se olharmos no relógio, quando o ponteirinho der uma volta completa, nós teremos 12 horas. Então isso equivale a 12 horas. Logo, podemos dizer que 30 graus, né, equivale a 1 hora. Porque teríamos 360 dividido por 12. Então, como nós temos 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas, então teremos 5 horas, será equivalente a 5 vezes 30 graus. Portanto, 150 graus. Ou bastava apenas contar 30, 60, 90, 120, 150. Muito bem, esse era o primeiro problema. No problema 2 é um pouco mais complexo. Por quê? Porque não é uma hora exata. Nós temos aqui que o relógio está entre o 9 e 10, ou, aliás, entre o 8 e 9, portanto, 8 horas. E alguma coisa, se alguma coisa sabemos que quando o ponteiro maior ele vai até o 6, temos meia hora. Então aqui nós temos para minutos, contamos de 5 em 5 minutos. 25 minutos. Muito bem. Agora sabemos o seguinte, esse ponteiro, observe que esse ângulo aqui até aqui temos 30 graus, até aqui temos 60 graus, até aqui temos 90 graus. O nosso problema é descobrir qual é esse ângulo entre o ponteiro e a medida do 8. Quanto ele andou esse ângulo aqui? Vamos chamar esse ângulo desconhecido de x. Queremos saber quanto foi. Veja bem, se o relógio estivesse chegado, a hora chegou no 8, esse ponteiro estaria no 12. Como ele andou 25 minutos, o ponteiro das horas adiantou-se x. Então, esse x corresponde justamente ao ângulo, aliás, que o ponteiro dos minutos andou 25 minutos. Logo, nós teremos o seguinte. 1 hora, eu sei que vale 60 minutos. Ah, professor, por que você está colocando minutos? Porque eu quero comparar minutos com minutos. Eu não posso comparar minutos com hora. Então, 1 hora vale 60 minutos. E quando o ponteiro das horas, né, anda 1 hora, já vimos bem aqui que é 30 graus. Então, 60 minutos, que é 1 hora, equivale a 30 graus. Logo, veja bem, quantos minutos temos aqui? 25 minutos. O ponteiro das horas andou este ângulo equivalente a 25 minutos. Isso equivale a qual valor em grau? X graus. É isso que a gente quer saber. Daí é só resolver essa regra de 3, isto é, 60 vezes x igual a 25 vezes 30. Veja, aqui podemos resolver diretamente simplificando 30 com 60, ou seja, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Então, nosso 2x será igual a 25 vezes 1, que é 25. Portanto, nosso x igual a 12,5. 25 dividido por 2 graus. Mas nós não queremos saber só o x, nós queremos saber o ângulo entre os ponteiros. Portanto, eu vou colocar bem aqui, o ângulo entre os ponteiros será 30, 60, 90, ou seja, 3 vezes 30, mais, é o meu θ aqui, né? Mais os 12,5. Então, será 90 graus mais 12,5, portanto, 102,5 graus. Essa é a resposta da letra B. Na questão 2, novamente, o relógio, mas nessa questão não foi desenhada, né? Que o relógio, ele foi acertado às 6 horas e 40 minutos. Veja, o ponteiro das horas está um pouquinho após o 6, está indo para os 7 horas, mas o ponteiro dos minutos está indo para 40 minutos. Isso quer dizer, o ponteiro dos minutos está no 8. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Estando no 8, corresponde a 40 minutos. A pergunta é, quantos graus terá percorrido, ou percorrerá, né? Quantos graus percorrerá o ponteiro das horas quando o relógio marcar 7 horas? Veja bem, ele não quer saber o ângulo entre os ponteiros. Ele diz assim, olha quantos graus esse ponteiro que está aqui vai percorrer até que este ponteiro chegue no 12. Uma situação mais ou menos assim, ó. Observa aí. Quando o ponteiro dos minutos, que vou voltar aqui, quando o ponteiro dos minutos sair do 8, só colocar aqui rapidinho, do 8 para o 12, o ponteiro das horas vai parar aqui no 7. Então, é essa a ideia. Ó. Então, nós queremos saber que ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Este ângulo formado, esse ângulo aqui, ó. Qual é esse ângulo? Vou chamar de x aqui. Ora, mas esse x corresponde ao quê? Ele corresponde justamente o tempo em que esse ponteiro dos minutos vai até o 12. O que nos interessa é quantos minutos leva. Olha, se aqui era 40, ele vai chegar no 60, então ele vai ter andado, em termos de minuto, ele vai ter percorrido durante 20 minutos. Para 7 horas, faltam 20 minutos. Então, veja bem, esse ponteiro das horas vai andar o equivalente a 20 minutos. E como é que a gente faz isso? Lembrando que uma hora, ela é 60 minutos. Por que hora, pessoal? Você está falando de minutos? Porque eu vou comparar minuto com minuto. Eu não posso comparar hora com minuto. Então, 60 minutos para o ponteiro das horas faz com que ele ande 30 graus. Lembra que a gente está falando aqui do ponteiro das horas. Então, é 30 graus. Então, quantos graus andará esse ponteiro das horas em 20 minutos? Então, faremos a mesma situação, multiplicando aqui 60 vezes x, será 20 vezes 30. Novamente, podemos simplificar 60 com 30, que vai dar 1 e vai 2. Vai dar 2. 2x igual a 20, x igual a 10 graus. Pronto, então ele andará 10 graus. Na questão 3, ele quer que se reduza a primeira volta. O que é reduzir a primeira volta? Veja bem, o ciclo trigonométrico ele vai de 0 a 360 graus, ou de 0, veja, equivalente a 360 graus. O 0 grau é equivalente, vou colocar bem aqui, o 0 grau é equivalente a 360 graus. Mas em radianos, como está aqui, aqui está em grau, aqui está em radiano, né? Em radianos também equivale a 2π. Muito bem, então quer dizer que se eu pego um ângulo partindo do zero e faço isso, eu dou uma volta a 360. No entanto, se eu fizer mais que isso, ou seja, se eu fizer, por exemplo, isto aqui, ó, fizer isso e rodar, eu estou dando mais de uma volta. Então, consequentemente, eu terei mais que 360 graus, que é o caso. Nós temos aqui 2.327 graus. Se eu quero saber quanto que é o ângulo que vai remanescer para a última volta, por exemplo, se tivesse 400 graus, seria 400 × 360, teria equivalente a 40 graus na primeira volta. Então, para saber o ângulo que vai sobrar depois de tirar as voltas inteiras, é simplesmente pegar o 2.327 e dividir por 360. Divisão não é descontar os 360. Divisão ela tem a ver sim com subtração, mas não do jeito que é proposto. É descontar 360 para cada uma volta, só que são 2.327 graus. Então veja bem, não dá 237, então vamos pegar tudo. 2.327 por 360 não pode dar 10, né? Nem 9, porque 3 vezes 9, 27 passa. 8 vezes 3, 24 passa. 7 vezes 3, 21, mas vai dar 25. Então, 6. Vou pegar 6 aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. Então, observa na subtração que nós temos aqui. Agora, eu vou fazer a subtração aqui. Ó, nós temos 10 menos 0, 17 menos 0, 0. 12 menos 6, 6. 2 menos 1, 1, sobrou 160. Esse número aqui quer dizer que são 6 voltas, ou seja, 2.327, eu vou dar 6 voltas e sobrará essa sobra que me interessa, esta sobra, 167 graus. Isso quer dizer que 2.327 equivale a
167 graus na primeira volta, ok? Se eu vou fazer em radiano, é a mesma coisa, só que lembra, eu vou trabalhar em radiano. Você fala, professor, mas tem um 15, tá? Isso significa dizer que o 2π foi partido em 15 partes, ou seja, uma volta foi partida em 15 partes. E como que eu faço? A gente faz o que a gente chama de equivalência. Para fazer equivalência, eu preciso que tenha um denominador 15 aqui no 2π. Então, uma das estratégias que a gente faz é simplesmente você multiplicar por 15 e dividir por 15. Aí você coloca o denominador 15. Quando você faz isso, deixa eu voltar a cor aqui, você terá simplesmente 30π dividido por 15. E agora, como tem o mesmo denominador, olha só, como eu tenho o mesmo denominador, eu posso comparar esse 79 com esse 30. Então, na verdade, o que eu vou fazer é pegar simplesmente o 79 e dividir por 30. Lembra que o que sobrar será a fração de volta. Então, 79 por 30 vai dar 2. 2 vezes 30 vai dar 60. Quando eu separo, sobram 19. Então, isto aqui é a fração de denominador 15 que vai sobrar da volta. Lembra que nós não mencionamos π de um lado e de outro. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui equivale. Isso aqui são 2 voltas. Isso aqui é a fração que sobra. Tá? Mas a fração em termos de denominador 15. O que eu faço, então? Isso aqui é equivalente a 19π sobre 15. Então, está reduzido a primeira volta. Isto era para fazer na questão 3. Na questão 4, precisamos analisar no círculo trigonométrico quais são os quadrantes, quais estes ângulos, o ângulo θ pertence. Veja, na letra A, ele diz que o cosseno de θ é positivo. Ele não está dizendo quem é o número, ele só está dizendo que ele é positivo. E a tangente positiva. Então, nós precisamos fazer duas análises. Primeiro, temos que analisar o cosseno. Ora, no círculo trigonométrico, o cosseno é representado pelo eixo do x. Então, se é o eixo do x, o que vai acontecer? Aqui é o cosseno, né? Então, meu x é o cosseno. O que significa dizer que eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Então, quem é a parte positiva? Ora, é só a gente analisar que a parte positiva é maior que zero. Então, o cosseno será positivo. Toda essa região aqui vai dar um cosseno positivo. Veja bem, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, no primeiro ou no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então já podemos escrever que o cosseno é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Essa aí é a situação. Aqui ele é positivo e aqui ele é positivo. Tá, mas eu quero que o cosseno seja positivo e a tangente positiva. Então, bora fazer uma análise agora da tangente. Cadê a tangente? Olha, a tangente é dada por essa reta aqui, ó, que toca nesse ponto, bem aqui no zero. Sendo que a tangente vai ser medida quando o ângulo, por exemplo, tiver a minha linha imaginária que determina o ângulo, estiver cortando. Veja, por exemplo, se for esse ângulo bem aqui, a tangente é esse número, ou seja, aqui ela é zero. Significa dizer que para ser positiva, a minha tangente tem que estar daqui para cima, ou seja, só desse lado. E aí, para ser positiva, o ângulo tem que estar definido nesse espaço, ou seja, no primeiro quadrante, ou pode ser esse ângulo ou esse ângulo. Então, nesse caso, as possibilidades serão primeiro e terceiro quadrante. Então, assim, tangente será positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Como eu quero que as duas sejam verdadeiras, então vou pegar o que repete. E o que repete? Ora, repete simplesmente o primeiro quadrante e o primeiro quadrante. Portanto, a resposta dessa pergunta é simplesmente primeiro quadrante. Já na questão letra B, a análise é mais simples porque é só o seno e o cosseno. Então, quando a gente analisa o seno é o y, aqui é o nosso seno, enquanto que o x é o cosseno. Queremos primeiramente o seno negativo, agora. E o seno será negativo, agora olha só, o seno é positivo para cima, já que aqui é zero, o seno será negativo para baixo. E aonde vai dar isso? Nesse quadrante ou nesse quadrante. Estamos falando de quem? Estamos falando do seno. O seno é negativo aqui e ele é negativo aqui.
Já que eu quero o cosseno positivo, como vimos nesse problema, o cosseno será positivo simplesmente nessa região, do 0 para cá. E onde vai ser isso? O cosseno será positivo. Cosseno será positivo aqui e aqui. Mas o que é isso? Nós temos aqui o primeiro, o terceiro e o quarto. O que eu quero? Eu quero que o seno seja negativo e o cosseno positivo. Portanto, essa seria a nossa solução. Isto é, o segundo quadrante. Na letra C da questão 4, ele só dá um valor. O seno é 2/3. Ah, professor, mas é número. Não importa. O que interessa é que 2/3 é um número positivo. Ou seja, eu quero a região onde o seno é positivo. Como vimos, o seno é o y. O y é o seno. Se o y é o seno e eu quero positivo, lembrando que aqui é 0, positivo é toda a região para cima. Ou seja, o seno é positivo nesse ou nesse. Então, teremos aí como resultado positivo aqui e positivo aqui. Portanto, nós teremos o primeiro quadrante ou o segundo quadrante. Já no cosseno negativo, o efeito é semelhante, né? Lembrando que o x é o cosseno. Se o x é o cosseno, lembra, nós queremos que ele seja negativo. Onde que é negativo? Só fazer aqui, é antes do 0. Então, para cá, ó. Para cá, então aqui é negativo. Quem que sobra? Sobra essa região, porque nós estamos vendo o x, ó, e essa região. Aqui nós estamos vendo y, corta-se assim. Aqui nós vemos x, corta-se assim, ó. Então é negativo aqui e é negativo aqui. Mas quem que eu estou falando? Eu estou falando do cosseno. Então o cosseno aqui ele é negativo e aqui também. Como eu quero que ele seja apenas negativo, ele não especificou aonde? Onde é isso? Isso aqui é no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Então as duas possibilidades de respostas, na letra C e as duas possibilidades de resposta na letra D. E na última questão, ele quer que você determine a tangente de θ sabendo que o cosseno de θ é 0,6. Ora, nesse caso, você vai usar as duas relações fundamentais. As relações, né, vamos colocar assim, fundamentais. Isso foi colocado no quadro antes da prova, né? Então, quais seriam as relações fundamentais? Ora, simplesmente a primeira é que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é 1, enquanto que a tangente de θ é o seno de θ pelo cosseno de θ. Veja bem, essa é a primeira relação, essa é a segunda. Nós já temos o cosseno, então significa dizer que falta achar o seno. E eu vou achar o seno por essa expressão. Aí eu vou colocar assim, ó, seno ao quadrado de θ mais 0,6 ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ mais 0, lembrando, 0,6 ao quadrado, sem calculadora, se faz assim, ó, 6 vezes 6, 36. Uma casa, duas casas. 0,36. Então, 0,36 dá 1. Agora eu vou subtrair. Como é que se faz? 1 menos 0,36. Sem calculadora, tem que fazer igual às casas decimais e subtrai normalmente. 10 menos 6, 4, 9, ficou para cá, 9 menos 3, 6. Aqui ficou em 0, então 0,64. Então terei seno ao quadrado igual a 1 menos 0,36. Acabei de fazer essa conta. Seno ao quadrado igual a 0,64. Lembrando que 0,64 pode ser escrito como 64 sobre 100. 64 centésimos. Daí nós teremos que seno ao quadrado de θ vai ser colocar assim, 64 sobre 100. Por quê? Porque senão nós não estamos com calculadora, então vai ficar assim, 64 sobre 100, e não é negativo, só arrumar isso aqui, para não achar que é negativo. 64 sobre 100, e agora eu vou tirar a raiz quadrada aqui e aqui. Sabemos que quando tira a raiz quadrada de um número, é mais ou menos aqui. Então, o seno de θ, portanto, será mais ou menos 8 sobre 10. Ora, 8 sobre 10 é a mesma coisa que mais ou menos 0,8. Daí encontramos o seno de θ. Agora vamos para a tangente. Fizemos a primeira, agora vamos calcular o que ele quer, que é a segunda. Quem é a tangente de θ? Ora, ele me deu o cosseno, é 0,6. Então eu vou dividir mais ou menos, seriam duas divisões, mas não vai mudar o número, 0,8 dividido por 0,6. Como é que divide, pessoal? Vou colocar bem aqui, ó, 0,8 dividido por 0,6. Não precisa fazer muita coisa, não. É só simplesmente você
tirar as vírgulas, tira-se as vírgulas de um lado e do outro, já estão iguais as casas decimais. O zero à esquerda não vale, 8 por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 vai ser 6 para 8, 2. Então, 20 por 6, já colocou a vírgula, 20 por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 22 e assim vai. Então, já posso colocar assim, será mais ou menos 1,3 com a barra. Isso quer dizer que é 1,33333. Então, era esse aí o conteúdo da nossa avaliação, a nossa avaliação corrigida.